Olá, boa tarde, terceiro ano. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje, dia 23 de março de 2021. Que o Senhor Jesus possa abençoar mais uma aula que iniciamos. Que vocês possam estar todos bem. Bem-vinda Letícia, bem-vinda Raila, bem-vindo Felipe. E vamos começar a nossa aula, né? Se vocês já estão com o material de vocês, com o livro de vocês, essa semana nossas atividades serão feitas mais no livro, tá certo? Porque a gente não estava fazendo no início, era mais escrevendo o caderno, então essa semana a gente colocou mais atividade do livro para vocês, tá certo? Então vamos lá. Nossa aula hoje dessa terça-feira começa com português, então você vai abrir aí o seu livro em português, na página 22, tá certo? Hoje a gente vai estar sabendo o que é poema, tá certo? Vamos fazer a leitura desse poema e vamos estudar um pouquinho sobre ele, tá certo? Então vamos lá. Foco na leitura. Poema. Então vamos fazer a leitura, vocês podem fazer juntos aí com a tia, tá certo? Cada um com seu livro, todos têm um livro, não é isso? Os três. Então vamos lá. Sono pesado. Toca o despertador e meu pai vem me chamar. Levanta, filho, levanta. Tá na hora de acordar. Uma coisa, no entanto, impede que eu me levante. Sentado nas minhas costas, há um enorme elefante. Ele tem essa mania, todo dia vem aqui, senta em cima de mim e começa a ler gibi. O sono, que estava bom, fica ainda mais pesado. Como eu posso levantar com o bichão lá sentado? O meu pai não vê o bicho, deve estar ruim da vista. Podia me deixar dormindo enquanto eu ia ao oculista. Espera um pouco, papai. Não precisa ser agora. Daqui a 5 minutos o elefante vai embora. Mas meu pai insiste tanto que eu levanto. Carrancudo. Vou para a escola. Que remédio. Com o bicho nas costas e tudo. Então, a gente fez leitura aí de um poema, Sono Pesado, né? O que foi que vocês entenderam sobre esse poema? Aqui está falando o quê? Vocês estão vendo aqui que poema, ele sempre está rimando, né, uma frase com a outra, né? O poema, ele tem rimas. Se vocês, né, quando a gente estava lendo, vocês observaram isso. E aqui fala do quê? Do que fala o poema? Então, já a gente fez a leitura agora do poema, fala de um menino, não é isso? Um menino que estuda de manhã, que o pai dele vai acordar ele todas as manhãs, mas ele sempre fala para o pai dele: pai, parece que tem um elefante aqui, gigante nas minhas costas, que eu não consigo me levantar. E ele sempre fala isso, o pai dele não acredita, porque é uma coisa imaginária dele, mas o sono dele é tão grande, né? O sono e a preguiça dele é tão grande, que para ele é como se fosse um elefante que é muito grande e pesado nas costas dele, que ele não consegue se acordar quando o pai dele chama ele, tá bom? Até rimou um pouquinho, não foi, meninos? Então agora vocês vão para a página 23. Vamos falar um pouquinho desse poema, tá certo? Esse poema conta uma história. Quem está contando? Então, quem está contando essa história? O pai, a criança, o autor do texto? Então você vai fazer um X aí e falar quem está contando essa história, tá certo? No poema, um fato está sendo contado. Que fato é esse? Então você vai falar para mim aí na questão 3. Na questão 4, o filho não consegue atender ao pedido do pai. Por quê? Aí você vai responder. Você vai responder aí para a tia: o filho não consegue atender ao pedido do pai. Você vai falar por quê? Na questão 5, há realmente um elefante sentado sobre as costas do menino? Por que o menino disse isso? Então você vai responder. Você vai lá fazer a leitura novamente, tá certo? E vai responder. Ou então nem precisa. Se você fez a leitura e entendeu o poema, você vai conseguir responder. Releia estes versos. Vou para a escola, que remédio, com o bicho nas costas e tudo. Você vai reler. O que significa dizer que o menino vai para a escola levando o elefante ainda nas costas? Então, se vocês entenderam a leitura do poema, vocês vão conseguir responder essa letra A da questão 6. Letra B da questão 6. A expressão que remédio revela que o menino está contente, descontente, surpreso. Você vai marcar um X aí na alternativa correta, tá certo? Então vamos aqui para
página 24, tá bom? Vamos à página 24. Na página 24, releia os trechos a seguir, observe como o menino se refere ao elefante. Então, você vai reler novamente para poder responder a questão A. Nesses trechos, que palavras se referem ao tamanho do elefante? Então, você, presta com atenção para poder responder. Letra B. Por que o menino faz questão de destacar o tamanho do animal? E aí, por quê? Vocês vão responder. O elefante sentado nas costas do menino, o que dizer? O que quer dizer? O menino estava com preguiça? Vocês podem marcar o X em mais de uma letra, mais do que uma alternativa, tá certo? O menino estava com sono? O menino tinha cobertor de elefante? Então você vai lá e marca o X. Questão 9. Que outro nome poderia ter esse poema? Faça sua escolha e compartilhe com seus colegas. Como vocês estão em casa, vocês podem fazer no caso, criar o nome de vocês, fazer a sua escolha, tá bom? E escrever aqui a sua resposta, que é uma resposta, você, no caso, é pessoal. Converse com o colega sobre as questões a seguir. Então, como vocês não estão com os colegas, estão em casa, tá certo? Se você tiver um irmão, e você conversa com o seu irmão, tá bom? Se você tiver um primo, você pode fazer essas perguntas pelo celular do seu primo. Que horas você costuma ir dormir e acordar? Você se sente descansado pela manhã ou sente como se um elefante estivesse sentado nas suas costas? Isso aqui, no caso, é para quem estuda pela manhã, Alguém, ao acordar sempre na mesma hora, no caso, você acorda sempre na mesma hora, alguém acorda você ou você acorda sozinho? O que você faz pela manhã? Então, você pode falar o que você faz pela manhã, porque pela tarde você vai estar estudando. Ajuda na arrumação do seu quarto e por quê? Tá certo? Então, essas foram aqui as atividades, tá bom? De português, de sala, tá bom? Vamos para as atividades Temos aqui estrutura do poema. A estrutura do poema, vamos falar um pouquinho, vocês vão entender um pouquinho sobre poema, tá certo? Então, essa atividade ela é para casa. Estrutura do poema, a página 25 de português é para casa. E aqui vocês vão estar estudando um pouquinho o que é um poema, tá certo? Então, vamos lá. Poema é um texto composto de versos e de estrofes. Relembre agora esses conceitos. Cada linha do poema chama-se um verso. Então, cada linha do poema que vocês fizeram a leitura antes, lá na página anterior, chama-se verso. Cada grupo de versos chama-se estrofes. E que são separados, Os dos demais por espaço, por um espaço em branco. Então, aqui está explicando o que é verso e o que é estrofe, tá certo? Aí tem a questão 11. Quantos versos e estrofes tem no poema Sono Pesado? Então, você vai lá, contar os versos, escrever, registrar aqui, vai contar as estrofes e escrever na lateral, tá certo? O poema pode ou não ter rimas. Então, rima é a semelhança de som existente entre a palavra final de um verso com a palavra final de outro verso. Então, na página 25 vai estar explicando para vocês o que é verso, o que é estrofe, o que é rima. Assim, se vocês tiverem dúvida de estar fazendo essas atividades, vocês vêm aqui e fazem a leitura, tá certo? Então, questão 12. Releia a primeira estrofe do poema e pinte de cores iguais as palavras que rimam. Toca o despertador e meu pai vem me chamar. Então, você vai olhar aqui. Temos aqui as duas estrofes. Temos a primeira e a segunda. Então, você vai pintar as palavras que estão rimando nas estrofes, tá certo? Então, tem que prestar atenção. Como vocês sabem, o poema, ele tem que ter uma rima. Uma palavra tem que rimar com a outra. Você destacou dos pares de rimas. Agora resiste no quadro essas palavras, circulando as partes delas com sons iguais ou semelhantes. Então, temos aqui duas rimas na questão 12. Temos a primeira, toca o despertador e meu pai vem me chamar.
levanta filho, tá na hora de acordar. E temos a outra rima na lateral. Então aqui, par de rima 1. Aí você registrou o que no par de rima 1? Qual é a palavra que rima com a outra? Você vai colocar aqui. Par de rima 2, que é na rima da lateral. Uma coisa, no entanto, né? Aí você vê o restante. Você vai registrar aqui, tá bom? Temos aí na página 26. Vamos terminar essa atividade de casa, tá certo? Questão 13. Que outras palavras rimam com elefante? Então você vai lá e você vai registrar palavras nesses quadrados que rimam com a palavra elefante. Letra B. Agora acrescente mais um verso ao poema, terminando com uma palavra do quadro da questão anterior. Então você vai acrescentar, tá certo? E você tem que fazer a leitura. Sentado nas minhas costas há um enorme elefante. Então você vai acrescentar aqui, tá bom? Questão 14. Encontre no diagrama das rimas e complete as frases. Então você vai aqui no diagrama, aqui embaixo, encontrar umas palavras, entendeu? Circular formando palavras. Aí você vai o quê? Tartaruga rima com, chuveiro rima com, coelho rima com, balão rima com, mola rima com, borboleta rima com, girafa rima com. Então, depois que você achar as palavras no diagrama, aí você responde aqui com que as palavras rimam, tá certo? Aí você vai colocar as palavras corretamente. Então, essas foram as atividades de classe e de casa de português dessa terça-feira, tá certo? Então, saindo de português, falo novamente que qualquer dúvida, tá certo? Façam com atenção qualquer dúvida. Não esqueçam de mandar a foto da atividade para a tia corrigir e tá tirando as dúvidas com vocês, tá certo? Então, agora vocês vão abrir matemática. Nesse segundo momento, vocês dão uma respiradazinha aí, vão lanchar, né? Que de 3 horas tem um lanche de vocês, né? E depois do lanche, a gente vai para matemática, tá certo? Em matemática, olha só, vamos lá. Em matemática, a gente vai começar na página 28. É 28 e 29 de classe, tá certo? 28. Então, vamos começar com a página 28 em matemática. Vamos lá. Pares e ímpares. Troca de ideias. Então, olha só. Uma professora propôs a seus alunos um jogo, cujo objetivo é formar números pares e ímpares. Já tinha falado dessa aula para vocês de pares e ímpares, né? Quem sabe o que é par e o que é ímpar vai conseguir fazer essa atividade, tá bom? Ela dividiu a turma em 2 grupos e em cada rodada escreveu um número no quadro de giz sem o algarismo das unidades. Então, a gente está estudando números maiores que 1000, não é isso? Então, ela fez um número, é 1000 no caso, ela está fazendo números a partir de 1000 no quadro, como vocês estão vendo a professora. Só que faltou o último número, que é o número da casa das unidades, não é isso? A gente começa com unidade, dezena, centena e unidade de milhar, entendeu? Lembra do quadro de valor? Do quadro de ordem? Então, o grupo da vez que escolheu esse algarismo a ser colocado na ordem das unidades primeiro, de modo a tornar o número par ou ímpar, marcava um ponto. Então, vocês estão vendo aí, observe os algarismos que devemos escrever na ordem das unidades, que o número 1000, 1200, aí é o seguinte, aí embaixo tem falando como é que esse número 1200, aí 1280, ele seria par. Para ele ser par, 1280, 1282, 1284, 1286 ou 1288. No caso aqui, números pares. O último número, vocês observem aí que o último número está escrito com a cor azul e eles são números pares, tá certo? Ímpar. Aí os números que estão escritos com a cor verde são os últimos números da ordem da unidade, no caso, e eles estão representando números ímpares, não é isso? Porque 1 é ímpar, 3 é ímpar, 3 é ímpar, 5 é ímpar, 7 é ímpar, 9 é ímpar. Então, se vocês não entenderam, vocês podem perguntar à tia, para a tia estar explicando a vocês por áudio, tá certo? Não tem problema nenhum. Então, quando a professora começou a chamar, por exemplo, eu vou chamar Letícia. Letícia, eu quero que eu coloco no quadro 1,
2 e o 8, do jeito que tá aí, que ela colocou no quadro. Aí tá faltando o último número, que seria o número da ordem de unidade, que é a primeira. Letícia, você tem que colocar o número aqui que está faltando na unidade, mas ele tem que ser ímpar. Aí você tem que escolher um último número, só que sendo ímpar, tá certo? Aí no livro já está mostrando números ímpares para completar esse número. Então, aqui foi a explicação, tá certo? Que a tia mostrou para vocês. Quem estiver com dúvida, já vocês falam com a tia. Temos aqui na página 29, tá certo? De classe. Agora você também vai jogar, escreva os algarismos nas ordens das unidades de cada número dado, a seguir de modo a torná-lo. Então, a tia não vai ler toda a questão, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Então, temos aí a primeira questão da página 28, a segunda questão. Pinte apenas os balões que apresentam números pares. Então, fácil, né? Você vai lá, prestar atenção, tá certo? Você vai prestar atenção no último número da unidade, né? Que é o começo da ordem, se ele é ímpar ou se ele é par, tá certo? Então, dando sequência à atividade de casa na página 30, você vai estar finalizando. Você já fez a questão 1, a questão 2 da página 29, aí você vai finalizar na página 30, a questão 3. Considere o quadro de números a seguir. Pinte de amarelo os números que são pares. Pinte de azul os números que são ímpares. Isso é a questão 3, da página 30. Temos a página 4. Pinte o número indicado em cada item a seguir. Então, o maior número par formado por 3 algarismos diferentes. Então, você vai responder a letra A e a letra B. E finalizando, temos a questão 5. Desenhe uma argola na posição correta para que o número representado no ábaco a seguir seja par. Então, vocês estão vendo aí o ábaco aí embaixo, e você vai desenhar uma argola, mas você tem que fazer com que o ábaco seja par, tá certo? Depois você vai registrar o numeral. Então, essas foram as atividades de matemática, tá certo? Dessa terça-feira, as páginas de sala e de casa. Tenham uma boa aula, tá certo? E que Jesus abençoe vocês, um bom restinho de tarde e até amanhã, se Deus quiser, tá bom?